Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Sheila Milagre e Márcio Torres. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Boa noite, pessoal. Isso, alegria estar nessa casa mais uma vez, né? Participando desse estudo maravilhoso, rogando a Deus que nos possibilite fazer um bom trabalho, a Jesus que nos ampara e nos ilumina, e aos amigos espirituais que já estão nos intuindo, a todos nós, nessa noite de hoje. Para quem está vindo à casa pela primeira vez, o estudo é interativo. Quem quiser fazer alguma pergunta é só levantar a mão. Nas laterais nós temos nossos companheiros aí, eles vão com papel e a caneta, vocês perguntam e nós, dentro das nossas condições, a gente vai tentar auxiliá-los. A gente cumprimenta também os nossos amigos internautas que mundo afora nos assistem constantemente, né? A Sheila vai começar a responder algumas perguntas que nós já temos aqui, que estava na caixinha, e em seguida, e assim nós vamos dando sequência até o final, tá ok? Bom estudo a todos, boa noite. Boa noite, queridos, a todos, né? Aos internautas também. Nós vamos começar com algumas perguntas que se relacionam à saúde, que é algo que eu tenho alguma experiência para trazer, não é? Nós temos 3 perguntas aqui. A primeira se refere a convulsões. O espírito que encarna com duplo córtex cerebral e durante a vida material tem convulsões parciais e generalizadas de todos os tipos. Como o Espiritismo explica esta situação? É interessante quando ele coloca como o Espiritismo, né? Porque a ciência, ela já avançou muito na neurofisiologia, tentando explicar as crises convulsivas. A gente sabe que biologicamente o cérebro direito se comunica com o esquerdo por uma ponte que a gente dá o nome de corpo caloso. E o cérebro direito, ele é especializado em algumas habilidades, o cérebro esquerdo em outras habilidades. Um ajuda o outro e trocam informações. Eu vou entender aqui com a pergunta, quando fala duplo córtex cerebral, seria quando um hemisfério não comunica com o outro, né? A ausência de corpo caloso, isso é uma malformação cerebral, chama-se agenesia de corpo caloso. E a criança com agenesia de corpo caloso, ou que sofre um trauma craniano que vai, vamos dizer assim, romper essa estrutura, ele realmente fica predisposto a ter crises convulsivas. Porque o cérebro tem um mecanismo de controle do seu próprio funcionamento. E quando você tem lesões celulares, você pode perder esses mecanismos de controle interno, né? Então, uma das explicações que passa pela biologia é que uma malformação cerebral, ela vai contribuir para que crises convulsivas aconteçam, tá? Mas, evidentemente, que nem todas as crises convulsivas, elas se dão em virtude de malformações cerebrais. Nós sabemos, né, que existem condições genéticas, familiares, que vão fazer com que as convulsões aconteçam. E a ciência vem avançando e tentando explicar. Então, referiam-se, ultimamente, a linha de maior estudo hoje são os canais por onde circulam as moléculas que fazem a transmissão do impulso nervoso. Essas moléculas a gente dá o nome de íons. É um nome, né? Só para vocês entenderem. Então, esses canais por onde circulam essas moléculas que fazem a transmissão do impulso nervoso, na grande maioria das pessoas que têm crise convulsiva, eles têm um mau funcionamento,
E um mau funcionamento não porque a estrutura não está bem montada, mas é porque realmente a circulação dessas moléculas por essas passagens, ela se faz de forma inadequada. E aí entra aquela pergunta que ainda não está respondida na biologia, por que algumas criaturas nascem e na sua hereditariedade, ela traz com ela impresso no seu DNA aquele gene que torna disfuncional esse canal. Então, essa pergunta, ela é respondida, então, pela doutrina espírita. Aonde a biologia para, a doutrina espírita prossegue. Então, aí a gente vê que quando o espírito reencarna, na formação do seu material genético, na mistura e depois na expressão dos seus genes, vai haver uma pressão na formação desse corpo, na expressão desses genes, que vão contribuir, vão fazer com que aquela criatura se torne, muitas vezes, um epiléptico por algum período da sua vida. Então, existe a contribuição do espírito na hora do reencarne. Muitas vezes isso se dá por distúrbios espirituais provocados no seu perispírito, por condutas inadequadas, por doenças de cunho psíquico e moral que nós imprimimos no nosso corpo espiritual, chamado perispírito. E muitas vezes, para que nós fiquemos livres desses desequilíbrios provocados pela nossa conduta, ao renascer, nós jogamos toda essa carga psíquica, moral, em cima do novo corpo físico que vai se formar. E ali será impresso no corpo físico o desequilíbrio que veio da sua alma. É como se fosse um expurgo, como se fosse um exaustor, como se fosse um filtro que vai tirar do perispírito aquele desequilíbrio energético e lançá-lo no mundo material. Então, muitas das doenças que cursam com crises convulsivas podem ter origem na necessidade do espírito de livrar o seu corpo espiritual de mazelas que ele mesmo colocou. Primeira situação. A segunda situação é a situação da criatura que tem, muitas vezes, uma mediunidade desequilibrada, que está sofrendo um processo obsessivo severo, onde as criaturas com quem ele está ligado, com permissão dele, com permissão dele, essas criaturas muitas vezes o conduzem à perda de consciência, a movimentos estereotipados e a outros quadros, que podem ser até muito mais psiquiátricos do que neurológicos. Então, a variedade, ela é grande. A gente não pode dizer que toda crise convulsiva é isso ou é aquilo. Nós temos crises convulsivas derivadas da malformação anatômica, nós temos crises convulsivas derivadas da condição genética impressa pela alma reencarnante, e nós temos crises convulsivas, muitas vezes, derivados de uma mediunidade torturada. Vou parar aqui, porque aí você dá seguimento na outra pergunta, depois a gente volta nas outras. Mas estava tão bom te ouvindo. Bom, nós temos duas perguntas aqui que a gente pode juntar numa só. A primeira fala assim: como identificar um processo obsessivo?
E a outra, a pessoa fala assim, acho que minha mãe está sendo obsidiada por algum espírito mau. O que posso fazer para ajudá-la? Bom, primeiro nós temos que entender que espírito bom não obsedia, né, gente? Se está obsediando é espírito mau, né? Porque a obsessão, ela causa um incômodo na pessoa, né? E a obsessão, ela pode ocorrer de desencarnado para encarnado, de encarnado para os desencarnados, entre desencarnados e encarnados. A obsessão, ela acontece em todos esses planos. Nós também podemos obsediar os nossos que já foram. Né? Quando a gente começa a lamentar, pedir, reclamar que foram, isso gera uma certa obsessão a eles também. Bom, como identificar um processo obsessivo? Primeiro que a gente entender, todos nós sofremos obsessão. Né? Ninguém aqui está isento de não estar sendo obsediado de alguma forma. Por quê? Porque nós temos os nossos débitos passados. Né? E essas criaturas, quando nos encontram, eles querem uma vingança por causa de alguma coisa que eu causei. Porque a obsessão, ela não é gratuita. Existe um compromisso que nós concluímos com eles. Então, é assim que funciona o processo obsessivo. Como é que eu posso identificar? Primeira coisa, o que você está fazendo, pensando em relação contrária à sua moralidade? Né? Algum tipo de pensamento, algum tipo de comportamento que está agredindo a sua natureza, a sua forma realmente de pensar. Aquilo que você sabe que não está certo, mas acabou fazendo, ou acabou pensando, ou acabou desejando ao outro. Né? No caso da mãe, como é que eu posso ajudá-la? Orando. Fazendo orações, estudando o evangelho em casa, na presença dela. Às vezes trazendo a casa espírita, né, para que ela possa ser auxiliada. E observar também que, será que é a mãe que está sendo obsediada? Ou será que sou eu que estou sendo obsediado e estou achando que ela é? Porque uma das coisas interessantes que a gente percebe é o seguinte, quando a gente nota um paciente com obsessão, a gente vira para ele e fala assim, olha, você tem um obsessor. A primeira coisa que eles falam é assim, não tem não. A negativa já é sintoma de obsessão. Né? Porque nós nunca podemos fechar a possibilidade de não estarmos sendo obsediados. Nós temos um passado delituoso das vidas pretéritas. E nós trazemos isso junto conosco quando a gente reencarna. Então, para tratar a obsessão da mãe ou notar, é muita oração, muito evangelho, muita paciência, muito perdão, amor em excesso, vir a uma casa espírita equilibrada como essa que é, né? Nós temos várias outras em Divinópolis, passar por um tratamento para que a vida corra. Isso vai diminuir a carga, os meus problemas? Não, não vai. Nós temos que entender que a vida ela é constituída de guerras. Guerras no sentido da interior. Né? A vida é constituída de problemas, a vida é constituída de vitórias. Nós, na atual existência, estamos fazendo a colheita daquilo que plantamos, em vidas passadas ou até nesta mesmo. E a colheita é obrigatória. Então, eu não consigo, se eu tirar o obsessor, eu não consigo tirar o problema que a vida me traz. Porque o obsessor, ele me ataca nas minhas fraquezas. Ele não me ataca onde eu sou forte. Ele vai onde eu sou fraco, onde eu sou frágil. E se ele consegue me atingir, eu tenho compromisso com aquilo. Porque o meu livre-arbítrio me dá o direito de dizer sim ou não. Eu nunca posso culpar o obsessor por algo errado que eu fiz. Porque eu tenho o direito divino de não fazer. Eu tenho esse direito. Se eu fraquejei, se eu cedi, a responsabilidade é minha. Primeiro. É minha. Eu tenho condições de lutar contra isso. Eu tenho condições de vencer isso. Eu tenho condições de ser diferente. Para isso nós temos o Evangelho do Cristo, que é o nosso guia, né? Que é o nosso caminho, é o nosso norte. Mas eu quero. Eu quero. É isso que a gente tem que questionar. Obsessão faz parte das nossas vidas.
justamente para que a gente exercite a nossa fé, o nosso caráter, o nosso aprendizado, as nossas virtudes, o nosso crescimento, né? Porque nós precisamos exercitar isso também. E essas criaturas, em contrapartida, podem até ser auxiliadas por mim. Quando eles percebem que a minha natureza mudou, ou quando eu venho procurar um auxílio para mim, eu estou ajudando eles indiretamente, eu consigo auxiliá-los e guiá-los também para um caminho melhor. Porque lá atrás eu guiei para um caminho ruim. Ok? Bom, tem duas perguntas aqui relacionadas mais ou menos com o mesmo tema. Quem tem um ouvido de sensibilidade forte nesta encarnação, há alguma chance ou possibilidade que na vida anterior possa ter havido algo tipo tiro, barulho perto do ouvido? Depois vem uma outra observação. O espírito não tem cor, não tem raça, não tem qualidade. Mas tem um espírito que comunica comigo como se fosse um beija-flor, estralando no meu ouvido. Aí acontece uma coisa boa ou uma coisa ruim. Bom, eu estou relacionando as duas porque todas as duas se referem à audição, né? Com relação a uma sensibilidade maior na audição, eu não sei exatamente o que nosso companheiro ou companheira quis dizer aqui, mas eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que ter um certo cuidado de atribuir tudo o que nos acontece ao mundo espiritual. E digo mais, o mundo espiritual, ele, na verdade, o mundo material, ele é uma extensão do mundo espiritual. Então, o que nos acontece no mundo material, a gente precisa primeiro verificar as origens no mundo material. Se existe alguma razão material para que aquele evento aconteça. E depois eu vou pensar a nível espiritual, se lá eu não encontrei uma razão, uma explicação lógica, razoável, sensata e real para aquele fenômeno que acontece comigo, né? Então, inicialmente, eu já atribuir uma sensibilidade alterada na minha audição a uma questão reencarnatória, eu preciso verificar. Porque, por exemplo, tem crianças, eu vou falar de criança que é da minha área, que escutam menos, escutam pouco. Ah, mas será que foi da reencarnação passada? Não, às vezes é uma tuba auditiva que está obstruída, às vezes é um cerume que está no conduto, e eu vou atribuir a vida passada. Não é bem assim, né? Então, quando a gente vai analisar um fenômeno, uma ocorrência, um desafio, primeiro a gente vê no aspecto material da vida tudo que se relaciona àquilo. E depois eu vou buscar no mundo espiritual, né? Porque nós somos uma extensão do mundo espiritual. O mundo espiritual é o real, é o verdadeiro, nós somos uma extensão, né? Então eu vou buscar na matriz alguma explicação para aquilo. Então eu sugiro aquele que tem uma sensibilidade alterada na audição, que primeiro procure investigar no mundo da matéria, no seu aparelho auditivo, alguma coisa que esteja contribuindo para que isso aconteça. Se nada foi encontrado, nós podemos até pensar em outras possibilidades transcendentes, que transcendem a matéria. Tá certo? Com relação ao estalido no ouvido, que ele atribui a um espírito que se comunica, quer dizer, ele já está fazendo uma associação a um fenômeno auditivo com fatos da vida que acontece, né? Quer dizer, toda vez que acontece esse fenômeno auditivo,
acontece esse problema, ou aquele pode ser bom, pode ser ruim. Quer dizer, ele está fazendo uma relação de eventos que pode não existir, né? Não estou duvidando, mas pode não existir essa relação. Quer dizer, não é o estalido que está servindo de premonição para que determinadas coisas aconteçam, né? Temos que ter cuidado com isso, né? E os espíritos podem se comunicar dessa forma, provocando sons diferentes? Podem, perfeitamente. Podem. Mas vocês há de convir comigo que seria muito melhor para o espírito comunicante se ele conseguisse ser claro no que ele deseja. E quando é um espírito comunicante equilibrado e que quer o teu bem, e que quer que você caminhe para a luz e para o equilíbrio, evidentemente que ele não vai se utilizar de fenômenos pueris para te trazer ensinamento, não é? Ele não vai se utilizar de fenômenos pueris. Certamente que ele quer trazer ensinamento mais completo, mais claro, mais compreensível. Provavelmente, ele vai intuir um amigo seu a te dar um conselho. Provavelmente, ele vai intuir seu pai, sua mãe. Ele vai influenciar alguém, colocando ideias na mente daquele que está assertivo, que está receptivo, para que ele se torne um verdadeiro tradutor da sua mensagem. Porque ele quer ser mais claro com você, para lhe ajudar. Quando um espírito fica se apegando a fenômenos pueris, como estalidos, barulhos, tiques e etc., não é, vamos dizer assim, pela lógica, possivelmente não é um espírito tão mais equilibrado do que você. Talvez seja um espírito na sua mesma condição, né? E muitas vezes ele pode não conseguir te ajudar, né? Então, eu sugiro primeiro que nosso companheiro se desligue um pouco dessa ideia que o fenômeno é uma premonição de algo que vai acontecer. Tira isso da cabeça, né? E segundo, faça sempre a prece. E se você acha que é uma influência, uma manifestação espiritual, você procure fazer uma prece para esta criatura, porque eu entendo que ela pode estar tão necessitada do amor de Deus quanto você mesmo. Tá certo? Me deixou sem som, né? Danado. Tem uma aqui, a pessoa pergunta assim: encarnados podem ser obsessores de encarnados? Isso tem a ver com os sentimentos de apego de um relacionamento, ciúmes, inveja ou raiva? Sim. Né? Tudo aquilo que é negativo entre duas pessoas e é permanente, constante ou impositivo, é obsessão. A gente vê muito isso em casais, quando se separam, o marido ou a esposa não aceita e fica em cima, né? E incomodando, fazendo coisas para atrapalhar. Ou quando a gente tem algum desafeto e a gente fica desejando mal, procurando mal, satisfazendo-se, né? Regozijando-se quando percebe que ele está na pior. Né? Esse negócio de prejudicar o meu próximo porque eu não vou com a cara dele ou alguma coisa aconteceu, mesmo que ele tenha sido algo muito ruim contra mim. Isso tudo é um processo obsessivo. Obsessão, a gente tem que entender, a obsessão é tudo aquilo que é negativo, constante ou temporário, entre duas pessoas. Né? Quando a gente fala pessoas, nós estamos falando de espíritos, porque na verdade somos todos espíritos encarnados
como também temos os nossos irmãos espíritos desencarnados, que foram pessoas que já viveram e estão agora no mundo espiritual esperando uma oportunidade de retornar à Terra. Porque a fila é grande, a gente sabe, né? A fila para retorno é muito grande. Então a gente tem que entender isso. Então, pode acontecer entre encarnados? É o que mais acontece. Quem aqui não tem uma história para contar? Quem? Né? Que já aconteceu com a gente, ou a gente já praticou também, porque nós também erramos. Né? A gente também erra. Né? Mães que querem dirigir a vida do filho, filhos que às vezes querem dirigir a vida dos pais, né? Pai que quer dirigir a vida do filho ou da esposa, acontece toda hora, o tempo todo. Né? Porque a gente tem uma mania de fazer assim. Eu conheci a Shirley, gostei dela, beleza, vou começar a namorar a Shirley. Aí eu começo a namorar a Shirley e falo assim, mas esse tipo de roupa que você usa me incomoda. Mas eu conheci ela com essa roupa. Essas coisas que você gosta de fazer não é legal, mas quando eu conheci ela, ela já era assim. Por que a gente tem mania de quando conhece alguém, querer mudar a pessoa? Querer que ela seja diferente. Querer que ela seja aquilo que eu gostaria que fosse. Então procura uma pessoa que seja, mas se essa que está com você não serve, tchau. Para que eu vou ficar obsediando essa pessoa para ela usar o tipo de roupa que eu quero que use, o tipo de penteado, a cor do cabelo, o tipo de roupa, sabe? Não pode conversar com esse mais, não pode ir ali mais, não pode... O que é isso, gente? Toda vez que nós tentamos privar o outro de uma liberdade que é dele, mesmo que seja meu marido, minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai, quem quer que for, é um processo obsessivo, de encarnado para encarnado. Nós temos que entender que eu não tenho o direito de tentar mudar meu semelhante. Eu não tenho esse direito. Aí fala assim, mas a pessoa tem vício. E eu não aceito o vício dela. Quando começou a pessoa, tinha? Ou o vício desenvolveu depois? Se for depois, aí a gente vai tentar descobrir a causa. Nós vamos tentar auxiliar. Mas às vezes a gente conhece uma pessoa que tem um determinado vício. Álcool, drogas, cigarro. Aí você fala assim, depois que eu casar eu mudo ele. Não vai mudar. Não vai mudar. Né? Tem pessoas que às vezes para segurar uma outra pessoa por status, por condição financeira ou pela beleza física, engravida rapidinho. Ou faz engravidar. Acha que o filho vai fazer mudar o outro. Não vai. Nós mudamos quando nós sentimos a necessidade real da mudança. Quando nós compreendemos que esse caminho que eu estou seguindo não é bom para mim. E que eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu mudo. Né? Chico falava assim, aos outros eu dou o direito de serem como são. A mim o dever e a obrigação de ser melhor todos os dias. Por que eu dou o direito aos outros de serem como são? Porque se Deus, que é o nosso Criador, não interfere no nosso livre-arbítrio, que é o poder que eu tenho de escolhas, eu vou conseguir mudar meu parceiro? Não vou. Eu tenho que respeitar ele como ele é. Ou eu aceito ele como ele é. Tento ajudar, porque tentar ajudar é uma coisa, querer dirigir é outra. Tentar ajudar é falar assim, Chile, vamos por esse caminho aqui é melhor, na minha visão. Márcio, mas ali então, a gente traça um caminho juntos. Foi o que Jesus fez, ele trouxe o caminho, até ele disse, eu sou o caminho. Mas ele também disse, aquele que quiser seguir-me, que me siga. Ele respeitou o livre-arbítrio, o meu direito de escolher se eu quero segui-lo ou não. Por que eu quero impor isso para o meu irmão? Por que eu quero? Então, nesse caso, eu tenho que entender que eu é que estou errado. Toda vez que eu procuro mudar uma pessoa, por pior que seja o defeito dela, o errado sou eu. Eu não tenho esse direito de querer mudar. Eu tenho a obrigação de auxiliar. É diferente. Mostrar o pró e o contra. Olha, isso aqui vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, desse jeito as coisas, tá. Conversa de boa. Mas a pessoa tem que decidir a sua vida. Não sou eu que vou decidir para ela.
Quem entra em relacionamento pensando em mudar o outro, se estrepa, pode ter certeza. Não vai dar certo. É preferível nem começar. Bom, dando prosseguimento só a pergunta sobre o córtex cerebral, houve um complemento aqui. O espírito que encarna com duplo córtex em algum momento da vida precisa encarar uma cirurgia. A medicina já trabalha nesse aspecto de curas no campo da epilepsia? Existem casos onde tem a indicação de cirurgia, sim, dependendo do foco inicial, da frequência das crises, da intensidade das crises e da falta de controle das mesmas com medicação. Que eu conheço até o momento, não sou especialista, né? Não sou neurologista, mas dentro do que eu conheço até o momento, as indicações cirúrgicas são poucas, tá? São poucos os casos. E geralmente são indicados para aqueles casos que o tratamento medicamentoso não foi suficiente para o controle das crises. Com relação à cura através da cirurgia, a maioria das epilepsias, principalmente as epilepsias infantis, que acontece na fase pré-escolar e escolar, elas têm evolução para cura espontânea. Elas vão desaparecer com a idade, tá? São poucos os casos que vão continuar tendo crises, tá? Pouquíssimos. Com relação às crises na vida adulta, né? Quando aparece depois da adolescência em diante, as etiologias, né? As causas, quando biológicas, elas são mais complexas. E muitas vezes essas pessoas, elas vão ter que se submeter ao tratamento medicamentoso prolongado, por um tempo maior, às vezes a vida toda, o resto da vida, né? Então, cada caso é um caso. Se existe cirurgia para epilepsia? Existe. Existe cirurgia para a cura da epilepsia? Desconheço. Que eu acho que mesmo os casos cirúrgicos, eles vão modificar o caráter da epilepsia, torná-la mais controlável. Mas eu, pessoalmente, profissionalmente, desconheço a cura quando se indica uma cirurgia, porque o quadro é grave. Tá certo? Você tem alguma coisa que você quer acrescentar? Porque, assim, realmente eu não tenho muita informação a respeito. Eu queria colocar uma pergunta aqui antiga, mas às vezes o companheiro está aí hoje. Porque eu sou separado de minha esposa mais de 30 anos. E agora, depois que eu estou frequentando esta doutrina, eu tenho saído com ela frequentemente. Ela pode fazer as pazes comigo? Por que eu estou trazendo isso aqui? Não é uma pergunta, mas né? Não é uma afirmação que ele está fazendo. Será que eu consigo fazer as pazes? Para complementar o que o Márcio acabou de colocar, né? Que às vezes a gente se une às pessoas tentando mudá-las, né? E a doutrina espírita, quando ela entra dentro de nós, ela nos torna uma nova pessoa. A gente nunca é o mesmo mais. Acabou. Aquela pessoa que eu era antes de entrar na casa espírita, eu não sou mais hoje. Mas se eu continuo com os mesmos hábitos, mas eu tenho conhecimento. Eu posso ser teimoso, obstinado em errar. Mas agora eu não posso dizer que eu não sabia. Né? Então, a maioria de nós, quando ganha o conhecimento, o entendimento do cristianismo, é como acender uma luz dentro da gente. A gente não consegue ser mais a mesma pessoa. A gente muda.
e muda para melhor, né? E quando a gente muda para melhor, quando a gente se renova, os laços se renovam, a visão a respeito das coisas muda e o nosso coração, às vezes, se torna muito mais receptivo, mais tolerante, mais fraterno. E aquela relação que não dava certo, né? Há mais de 30 anos já separado, volta novamente no campo da vida e eu, uma pessoa nova, aí eu vou vivenciar uma nova relação. Às vezes a mesma pessoa, mas uma nova relação, né? Então, o que a doutrina pode dizer a respeito disso? Continue, vá em frente e seja feliz, né? Seja feliz com os novos conceitos que a doutrina espírita te trouxe, tá certo? E mais uma pergunta. Tenho bruxismo noturno há muitos anos. Tento relaxar antes de dormir, orar, desligo dos afazeres, mas ainda assim continuo com um grande desgaste dentário. Será que podem me dar alguma ajuda com relação à espiritualidade? Eu acho que a espiritualidade já providenciou isso na Terra para quem tem bruxismo, né? Hoje nós temos aparelhos que quem tem bruxismo pode utilizar na hora de dormir, que evita o desgaste dentário, né? Então já existe uma solução, vamos dizer assim, material, né, para esse problema que tem um cunho psíquico, né, muito grande, a nível de funcionamento, de ansiedade, de estresse, né? A gente sabe disso. Evidentemente que seria muito bom se, além do aparelho, para você evitar o desgaste, você procurasse fazer atividade física, porque a atividade física promove endorfinas no seu corpo, e as endorfinas vão te relaxar, vão te deixar mais relaxado para dormir, evitando os espasmos musculares, não é? E além disso, a oração e a leitura, a boa leitura. E quando eu falo boa leitura, a doutrina espírita oferece muitas opções, mas também temos outros livros que não são espíritas e que têm muito conteúdo a nos agregar valor para as coisas que os desafios que a gente enfrenta, né? Eu não acho que o espírita tenha que ler só livro espírita, não, sabe, Márcio? Porque nós, às vezes, esquecemos que os grandes escritores, as grandes obras que nos fazem refletir sobre o ser humano, vêm de mentes que são espíritos, só que estão encarnados. Se eles estivessem no mundo dos espíritos escrevendo aquilo, seriam grandes obras, não é? Então, a gente deve selecionar, evidentemente, porque tem obras e tem obras, né? Obras que fazem a gente crescer emocionalmente, espiritualmente. E tem obras que muitas vezes fazem a gente crescer o ego, mas não fazem a gente crescer espiritualmente, né? Cresce o ego e não cresce o espírito. Então a gente tem que ter um certo espírito crítico, né? E acho que o espírita tem que ler de tudo, assim, nesse aspecto. Não só obra espírita, mas obras de grandes escritores também. Até mesmo porque o crescimento intelectual ele se dá no campo do conhecimento, né? E como Jesus dizia, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E só através do conhecimento que a gente vai tendo noção da verdade, porque a verdade é uma crescente constante, né? Acho que nós nunca atingiremos a verdade plena nos próximos séculos que nos aguardam, né, Sheila? E tem um detalhe, Márcio, que assim, conhecimento
ninguém tem o conhecimento de tudo nessa vida, né? O conhecimento é uma construção que cada um dá a sua colaboração colocando o seu tijolinho, né? E nós precisamos entender que a construção do conhecimento é feita a muitas mãos e por muitos séculos. Tudo que nós temos hoje é um anelzinho, uma argolinha de uma corrente que começou há séculos atrás. Nós estamos colocando a cada século mais argolinhas para crescer a corrente do conhecimento. Mas o conhecimento que temos hoje dependeu muito de muitos espíritos que trouxeram a sua contribuição no passado. Então, o espírita, ele precisa valorizar o conhecimento, seja ele em todos os campos, né? Não só no campo espiritual. Porque a doutrina espírita, para a gente entender a doutrina, seria muito bom que a gente tivesse o conhecimento da ciência para nos ajudar, né? A compreender melhor. Evidentemente que nós não vamos conseguir saber tudo, mas nós podemos lançar mão de pesquisar, de buscar aquela palavra que a gente não conhece o significado, de usar um dicionário para aquela palavra que eu não entendi o sentido, né? É assim que a gente vai também construindo o nosso conhecimento. Fantástico. Bom, tem uma aqui, pergunta, acho que está tudo no campo dos relacionamentos hoje, viu, Shirley? Nos relacionamentos que vivemos ao longo da vida, criamos laços. Sabemos disso. Quão responsáveis somos pelos afetos e sentimentos que cultivamos no outro, mesmo que não temos a intenção de algo mais sério? Bom, a pessoa aqui já, por si só, ela já se responde, né? Porque se eu entro numa situação não querendo nada sério, uma aventura, eu tenho que ter dois campos de visão aqui que a gente tem que entender. Primeiro, você falou isso para o outro antes de entrar no relacionamento? Você avisou o seu companheiro ou sua companheira que aquilo ali seria uma coisa momentânea, sem compromisso, né? Casual? Ou você entrou pensando assim, não vou querer, mas se eu falar, né, a pessoa vai desistir, então eu vou levando ali. Cria laços afetivos? Lógico que cria. Mesmo que eu fale com o outro, que eu não quero um compromisso sério com ele, gente, é impossível você, mesmo que esporadicamente, encontrar com a mesma pessoa, trocar carinhos, trocar afetos, trocar sentimentos, e não desenvolver uma certa simpatia, um certo carinho, um certo querer bem. Eu posso ser uma pessoa extremamente fria e não desenvolver, mas o outro é igual eu. Então, esses laços afetivos que a gente constrói ao longo da nossa vida, sem o desejo de um compromisso, nós somos responsáveis, sim, pelo sentimento do outro. O Pequeno Príncipe fala isso, não é? Somos eternamente responsáveis por tudo aquilo que cativas. E é verdade. Eu sou responsável pelo sentimento que eu desenvolvo no meu irmão. E isso não é só nível de relacionamento, homem, mulher, sexual, de vida, não. Até de amigo entre amigo. Pai, filhos, filhos, pais, né? Companheiros de trabalho. Nós somos responsáveis, sim. Nós somos. Porque às vezes uma palavra mal colocada, um gesto mal feito, uma traição, né? O enganar o outro, essa decepção que eu causo ao outro porque ele criou uma certa expectativa em mim, eu sou responsável por que passa na cabeça e no coração daquela pessoa. Eu não sou responsável pelas atitudes que ela vai tomar por causa disso. Mas eu sou corresponsável, sim, pelo efeito que eu causei. Então a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Eu assim, mas eu sou solteiro, eu sou livre, eu tenho direito. Tem, ninguém está falando que você não tem. Mas avisa o outro. Deixa o outro decidir se ele quer ou não viver essa aventura com você. Porque do contrário, eu vou ter que resgatar isso no meu futuro. De alguma forma. Toda semente ruim que eu planto, eu vou ter que colher.
Brincar com o sentimento das pessoas é muito triste, gente. É uma coisa terrível. Magoar o coração de uma pessoa que te quer bem, que às vezes viu em você aquilo que sonhou uma vida inteira para construir uma família, construir um lar, e de repente se vê enganado. Sabe? Isso é muito triste, isso dói muito. A gente sabe, quem de nós aqui já não perdeu afetos? Já não terminou relacionamentos, que seja com namorado, que seja casados? Dói. Por mais que ela me incomode, por mais que a vida ali não estava muito legal, quando separa, dói. Dói um pouco, sim. Porque existia uma história atrás disso. Existia um conjunto de pensamentos e ideais atrás disso. E se eu jogo isso por água abaixo, sem comunicar ao outro, sem ter sido transparente com o outro, tenho certeza, nós vamos procurar resgatar isso um dia. Nessa ou numa próxima. Mas que nós vamos, nós vamos. Só citar para quem trouxe essa pergunta, o livro Vida e Sexo, né? É André Luiz, não é? André Luiz, eu às vezes confundo André Luiz com Emmanuel, gente, vocês me perdoem, minha cabeça não está muito boa, mas se não me engano é André Luiz, Vida e Sexo, psicografia de Chico. Lá ele fala uma coisa importante, toda vez que eu me envolvo com alguém afetivamente e inclusive sexualmente, eu crio um circuito de forças, né? Eu crio um anel, né? Então eu posso até me desvincular daquele circuito, mas em algum momento eu vou ter que transformar esse circuito em laço de amor, né? Eu vou ter que transcender esse circuito, transformar ele numa coisa mais pura, numa energia mais pura. Então eu certamente vou ter que reencontrar aquela criatura em alguma situação, ou nessa vida, ou em vidas futuras, né? Então aí fala que essa responsabilidade nossa com os nossos circuitos de forças é muito grande, ok? Gente, infelizmente acabou. Nós agradecemos a vocês, aos nossos amigos internautas, e uma feliz palestra com a nossa amiga Shirley.